irmãos, o texto que eu quero meditar com vocês hoje à noite, e vai ser breve mesmo, é lá em 1 Coríntios 11, o texto da ceia. Estamos com o batismo na cabeça, a ceia já está na nossa mente aí. Eu vou falar sobre as 4 mensagens da ceia do Senhor. As 4 mensagens da ceia do Senhor para o nosso despertamento espiritual. As 4 mensagens da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, do 23 ao 34, é o texto que nós já lemos alguns versículos aqui. Não vou ler de novo, tá bom? Durante a mensagem eu vou lendo alguns outros versículos aí. Muitas passagens são marcantes na Bíblia, meus irmãos. E uma delas é esta aí de 1 Coríntios 11. Acredito que em todo mundo esse texto é lido quase que mensalmente. Porque todas as vezes que a ceia é celebrada, normalmente é nesse texto que a gente vai para trazer a memória, para podermos então aí relembrar e aprender aquilo que o Senhor nos ensinou. Agora, Mateus 26, tratando desse mesmo assunto, a ceia, ele diz que a ceia é muito importante por alguns motivos. Primeiro, porque foi o próprio Senhor Jesus quem a instituiu. Então a ceia não foi uma boa ideia minha. Não, viu? Está longe de ser. A ceia foi a instituição do Senhor. Segundo, foi o prenúncio da morte dolorosa do Senhor na cruz. Diz Mateus 26, 18. Terceiro, foi o momento em que o traidor se manifestou. Na ceia acontece essas coisas. Aconteceu lá. Foi o momento que o traidor se levantou. Quarto, foi o momento que o Cordeiro de Deus, simbolizado no Cordeiro morto e no sangue aspergido, no passado, lá na verga da porta do Egito, é declarado como autor da nova aliança e o perdoador dos pecados de muitos, ou seja, daqueles que crerem. E quinto, foi a última reunião de Jesus com seus discípulos antes do martírio para a comunhão. E que maravilhoso momento de Jesus com os seus. Daí em diante, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, onde agonizou em oração. Em seguida foi preso, julgado, morto. Depois ele vai ressuscitar. E a ceia tornou-se então real e viva quando Jesus morreu e depois ressuscitou. Ela tornou-se a proclamação dramatizada das 4 mensagens essenciais fé cristã que não podem faltar no coração de qualquer ser humano, especialmente no coração daqueles que crerem em Jesus como Salvador. Que mensagens são estas? Primeira mensagem. A mensagem é a seguinte: quando você cear, recorde o passado para dar valor ao presente. Lembre-se do que você era e do que Deus fez a você. E lembre-se do que Jesus fez por você, para você hoje ter o privilégio de chegar à mesa do Senhor. 1 Coríntios 13 diz assim, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Para você viver, Jesus teve que morrer. Para você gozar a eternidade, Jesus sofreu, a descarga de todo o pecado sobre a sua vida lá na cruz do Calvário. Quando eu participo da ceia, devo olhar para trás, para a cruz. E nossos maiores privilégios, meus irmãos, foram conquistados por Jesus lá na cruz. É por isso que a cruz, o evangelho verdadeiro é o evangelho cristocêntrico, é o evangelho da cruz. Jesus morreu numa cruz. Primeiro, a morte de Cristo é o resultado do alto e terrível ato humano mais triste. Matamos o Senhor da glória. Quem crucificou Jesus na cruz, executando, foram os judeus e romanos. Eles estavam lá naquele momento. Mas quem levou Jesus à cruz, ele foi à cruz porque quis morrer por causa do meu e do seu pecado. Pedro diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na verdade na carne, mas vivificado em espírito. 2, a morte de Cristo é a evidência do maior amor que existe. Romanos 5, do 6 ao 8 diz, porque Cristo, estando ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo é a evidência do maior amor. Ele nos amou quando nós não o buscávamos. Ele nos amou quando nós não fazíamos caso dele, irmãos. Ele nos buscou quando nós o desprezávamos. Ele nos amou quando nós não valorizávamos a sua palavra. Ele nos amou quando nós éramos pecantes, absolutamente pecantes. Ele nos amou quando nós estávamos realmente cobertos de delitos e pecados. Cheirávamos mal, como literalmente as chagas. Ele nos amou e Ele nos buscou. A mensagem da morte de Jesus é a mensagem do maior amor. O amor de Deus por mim e por você. Terceira morte de Cristo é a mensagem de maior vitória. Hebreus 2, do 14 ao 15 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Quando Jesus disse, aliás, quando Jesus pegou o pão e partiu, ele disse: este é o meu corpo que é partido por amor de vós. E comei, e façam isto em memória de mim. Meus irmãos, Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres somente, não das suas multiplicações de pães, não de suas curas, mas de sua morte. Porque aquela morte, sepultamento, em seguida a ressurreição, é a mensagem da maior vitória. Sabe qual é o maior medo que o ser humano tem? É o medo da morte. E tem gente que tem medo da morte mesmo. Um casal decidiu passar férias numa praia no Caribe, no mesmo hotel onde passaram a lua de mel há 20 anos antes. Olha que romântico. Hã? Já pensou nisso, né? Que legal, né, Dilson? Você pensou em fazer isso ou não? Já passou de 20, né? Poxa, que pena. E por causa do trabalho, a mulher não podia viajar com o marido. Então o marido falou assim: eu vou na frente, ajeito as coisas, depois você vai. Ela, beleza. Quando o homem chegou lá, naquele hotel, ele viu que as coisas estavam modernas. E que agora ele podia acessar a internet rapidamente, não é? E ter acesso com o mundo e mandar uma mensagem para sua esposa. E aí ele decidiu mandar uma mensagem para sua mulher. Preparou a mensagem e enviou. Só que na hora de mandar, na hora de digitar o endereço do e-mail dela, ele digitou uma letra errada. Aí o e-mail foi parar para uma viúva. Aí a viúva recebeu o e-mail. Ela tinha ficado viúva há pouco tempo. E, ao conferir seus e-mails, desmaiou instantaneamente. Na cena da mulher desmaiada, chega o filho. E encontra a mãe caída perto do computador. E ele automaticamente olha para a tela do computador. E lá estava a causa do susto da mulher. Né? Coitada. Já estava numa situação difícil, né? Aí ela recebeu o seguinte e-mail: querida esposa. Essa é a viúva, tá? Ela recebeu o seguinte e-mail: querida esposa, cheguei bem. Já pensou você receber um e-mail desse? Cheguei bem. Provavelmente você vai se surpreender ao receber notícias minhas por esse e-mail. Mas agora tem computador aqui. E pode-se enviar mensagens às pessoas queridas. Acabei de chegar, já me certifiquei de tudo, e tudo está preparado, você chega na sexta. É difícil, né? Sua vinda está marcada para sexta-feira, você chega na sexta. Tenho muita vontade de te ver. Espero que sua viagem seja tão tranquila como foi a minha. Ah, detalhe. Traga muita roupa, porque aqui faz um calor infernal. Ô, louco, velho. Aí não, né? Ah, doido. A morte assusta muita gente, irmãos. Não assusta a mulher? Na verdade, a mulher desmaiou, né? É engraçado, porque não era eu e você que estava lá. Mas imagina receber um e-mail desse numa situação daquela. O que é uma conversa desencontrada?
Não é mesmo? Então, a morte às vezes, ela assusta. Para nós é engraçado, mas para a mulher assustou. Ninguém gosta de pensar na morte. Ninguém gosta. Ela é dolorida. Ela separa os melhores amigos. Não é? E quando Jesus pede para a gente lembrar da morte, irmãos, isso aqui é uma coisa um pouco paradoxal. Porque ao mesmo tempo que você tem que olhar para a morte com tristeza, olha só. E tem mesmo, né? Mas quando você pensa na morte de Cristo, você tem que pensar nela com tristeza, mas também com alegria. Porque se nós recebêssemos um e-mail, e talvez nós já recebemos e não estamos lendo, é esse e-mail de Jesus, que disse: eu vou para a casa do meu pai preparar-vos lugar, e quando eu estiver lá e preparar o lugar, eu virei outra vez. Então a morte de Jesus, irmãos, é paradoxal para o nosso coração. Ela traz tristeza, mas ela também deve trazer. Por isso que quando nós celebramos a ceia, diz: pense na morte. Mas olhe os dois lados, para você não ficar só no sofrimento. Segundo lugar, segunda mensagem: pense no futuro para se preparar para ele. Pense no passado, mas pense no futuro. Quando eu participo da ceia, não olhe somente para trás, mas também para frente. Porque o versículo de número 26 diz: anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Então ele mescla dor e esperança, gratidão e expectativa, amor e serviço. Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia nos aponta para a vinda de Cristo. Irmão, eu quero lembrar você de algo que talvez faz tempo que você não é lembrado. Jesus virá. Jesus virá. Ele vem, diz a Bíblia, vem com as nuvens. Vem com as nuvens e vem buscar a sua igreja. E vem para levar os seus. E vem para ressuscitar aqueles que morreram antes de nós. E se estivermos vivos, seremos transformados. Seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. Ao soar a trombeta de Deus. E subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Jesus virá. Eu quero lembrar no seu coração. Esse mundo quer tirar isso da gente, irmãos. Esse mundo quer focar nossos olhos aqui. Esse mundo quer nos iludir aqui. Não podemos deixar. Temos que lembrar, Jesus virá. A vinda de Cristo é a nossa grande esperança. E a ceia do Senhor diz até que Ele venha. A vinda do Senhor tem algumas características. Primeira, ela é certa. Ainda há um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. Só um pouquinho mais, aguenta aí, não desista, não se afaste, não se deixe engolir pelo sofrimento, não se deixe iludir por esse mundo, só mais um pouquinho, vamos em frente, vamos lá, vamos chegar junto, vamos estar juntos naquele dia, mais um pouquinho, estaremos com o Senhor. Segundo, é para levar os salvos. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, os que morreram e os que estiverem vivos, crentes. Pastor, não sou crente, ai, você precisa crer, você precisa se arrepender, você precisa hoje mesmo voltar-se para Jesus, entregar seu coração a Jesus, entregar sua vida a Jesus, fazer o que a Mariana fez quando contou no seu testemunho, fazer o que o Rafael fez quando contou no seu testemunho, fazer o que a Ilma fez quando ela contou no seu testemunho. Você precisa também crer, entregar sua vida a Jesus. Terceiro, é para dar início à grande tribulação na terra. Enquanto a igreja será levada, os servos de Deus serão levados para o céu. Aqui na terra, diz a Bíblia, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Logo depois desse fato, não é? Logo depois da aflição, então, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Ai dos que ficarem neste mundo após o arrebatamento. Não sabem o que é dor. Nós não sabemos o que é dor. Saberão aqueles que estiverem aqui. Dias de trevas, densas trevas. Dia de dor, dia de sangue. A Bíblia diz que haverão guerras e batalhas tão sangrentas que em um certo lugar, lá em Israel, no Vale de Megido, tanto sangue que vai chegar até a boca dos cavalos. É uma linguagem, obviamente, figurada para dizer para nós que vai correr muito, mas muito sangue. Ai dos que ficarem, ai dos que não subirem. E se você não creu em Jesus como Salvador ainda, você não subirá.
Não se iluda. Você precisa se arrepender e precisa crer. Mas também é para revelar o anticristo, diz a palavra do Senhor. Quando a igreja subir, o anticristo se manifestará. Vai emplacar uma falsa paz neste mundo que enganará a muitos, diz a palavra do Senhor. Mas Deus ainda vai preservar alguns aqui neste mundo para fazerem o trabalho e crerem nele. Também a vinda de Cristo é para premiar os fiéis. Segundo aos Coríntios diz que aqueles que forem arrebatados comparecerão diante do Senhor Jesus e do seu tribunal. Vamos ver o Senhor, vamos chegar diante do Senhor e tudo aquilo que você fez para a glória de Deus, você vai depositar aos pés do Senhor. É para cumprir as promessas bíblicas. João 16, 6 e 22 diz: antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, mas outra vez vos verei, vosso coração se alegrará, vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. E é sem data marcada no calendário humano. A vinda de Jesus não está marcada na Bíblia o dia e hora. Marcos diz, daquele dia e hora ninguém sabe. Então essa segunda mensagem é para lembrar você. Primeira é de que Jesus morreu. Segunda é para você olhar para frente e se preparar para a eternidade, crendo em Jesus como seu Salvador. Terceira mensagem. Examine-se a si mesmo e deixe que Deus examine quem está ao seu redor. Preste atenção na sua vida. Sonde o seu coração. E viva de acordo com a vontade de Deus. Quando você estiver andando bem, aí seja uma bênção na vida de quem está ao seu redor. O versículo 28 diz claramente: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando eu celebro a ceia, não somente recordo e me preparo para o futuro, mas me examino para a jornada, para a caminhada. Meus irmãos, às vezes é difícil olhar para dentro. É mais fácil olhar para fora. É mais fácil enxergar um cisco do que uma trave, às vezes. Mas Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não diz que é para eu olhar para o meu irmão e examiná-lo. Diz que é para eu olhar para mim mesmo e me examinar. Já aconteceu com você de você estar ouvindo uma mensagem, e aí aquela mensagem está falando, só que você pensa assim, né? E às vezes eu também, nós pensamos assim: puxa vida, se aquele irmão estivesse aqui hoje, Deus ia fazer um estrago na vida dele. Hoje ele ia converter, ou reconciliar, ou mudar de vida. Mas essa mensagem era para ele. Irmãos, a mensagem é para quem está ouvindo. E se você e eu estamos ouvindo, a mensagem é para quem? Para nós. Deus está falando com a gente. É a palavra dele. Ele está falando, então é comigo, é com você. Se ele quisesse que o outro ouvisse, o outro está no culto. Para mim, para você. Deus está dizendo: investigue seu coração. Analise sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque você não vai dar conta da vida do outro. Você vai chegar no tribunal de Cristo e dar conta da sua vida pessoal. Da sua vida pessoal. Cada um dará conta de si mesmo. Porque será que Deus nos manda investigar então nosso coração? Jeremias diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Sabe que um filho disse assim para o pai: menininho tinha criança é fogo, viu? Criança tem umas tiradas que, olha, parece gente grande. Ele disse assim: papai, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Aí o papai ficou todo, né? Qual pai que não gosta de ouvir isso? Hein, Daniel? Qual pai que não gosta de ouvir isso, né? Aí o papai ficou todo satisfeito, orgulhoso. Disse assim: ai, meu filho, que bom. Dá um abraço do papai aqui. Deu um abraço. Aí depois foi perguntar: mas por que você quer ser igual ao papai quando você crescer? Ah, porque eu quero ter um filho tão bonito como o senhor tem. Ah, coração orgulhoso, miserável, pecador, egoísta, desde pequenininho não presta. Não é? Porque eu quero ter um filhinho. Dá licença, ô. Perceba, enganoso é o coração. Enganoso mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Por isso a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Agora examine-se e coma. Examine-se, mas não fuja. A ceia, meus irmãos, é o momento mais importante, por se dizer cerimonialmente falando, do cristianismo. Porque é o momento que os filhos vêm à mesa do Pai.
estão com o Pai, comem, não é, da comida que o Pai preparou. A ceia é o momento que devemos realmente aguçar o sentido da nossa alma, examinarmos e voltarmos para Deus. Última mensagem, quarta mensagem da ceia. Olha ao seu redor e veja a maravilhosa família que Deus te deu. Veja, Mariana. É bênção, não é? Veja, Dalson. Veja, Cláudio. Olha a família que Deus te deu agora. É maravilhoso ou não é? É uma bênção, irmãos. Que privilégio. Que gostoso. Irmãos, o culto para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida. É o culto. E olha, não é porque eu sou pastor. Porque antes de ser pastor já era assim. Eu amava estar no culto. Às vezes eu vinha para o culto assim, tão cansado, sobrecarregado, com tanta luta durante a semana, problema, situação difícil em casa. Mas eu chegava na igreja, ganhava um abraço de um irmão. Aí alguém contava uma bênção, a gente cantava os hinos, ouvia a palavra, tinha comunhão. E na medida que aquilo ia acontecendo, é como se eu chegasse na igreja curvado, mas na medida que aquilo fosse acontecendo, ia ficando de pé. E saía assim, todo animado do culto, porque o Senhor estava abençoando ali. E aí a palavra fazia o trabalho final de ensino, de exortação, de transformação. Meus irmãos, a família que Deus nos deu é maravilhosa. Olhe ao seu redor e olhe para o bem. Por isso os versículos 33 e 34 dizem: portanto, meus irmãos, quando vocês se juntarem para comer, esperem uns pelos outros. Valorizem a comunhão. Naquele tempo a ceia era uma festa maior, onde as pessoas traziam as coisas de casa para comerem juntos, não é? É como se fosse o nosso junta-panela de hoje. E depois do junta-panela tinha o cerimonial da ceia. Alguns estavam comendo sem pensar nos outros, não é? Diz o versículo de número 34 aí. E havia até alguns pobres que quase estavam sendo esquecidos. O que está sendo ensinado aqui? Quando eu estou na ceia, devo olhar ao meu redor, para o meu irmão que está perto de mim. Tem alguém que não está presente? Por quê? Será que está doente? Será que sofreu um acidente? A ceia é um momento de comunhão, de união. Sabe, alguns de vocês vêm fazer especiais aqui na frente. E às vezes eu me emociono, de verdade. Porque no cotidiano a gente, aqui no culto é uma benção, tudo mais, mas no cotidiano, o pastor Carlos já sabe disso. Quantos irmãos às vezes estão passando por uma semana, irmãos, olha que eu vou dizer uma coisa para você, viu? É o negócio de torcer o rabo do porco mesmo. Olha, semana difícil, a coisa, você vai de um jeito não dá certo, vai do outro não dá certo, é a família que tem problema, é carro que quebra, é emprego que manda embora. Olha, tem semana que você diz assim, puxa vida, não dá para pular essa semana do meu calendário. Que é difícil. E a gente precisa de uma família. A gente precisa de uma palavra. A gente precisa de uma oração. A gente precisa de uma mensagem. E aí Deus usa algum de vocês para a mensagem chegar na hora. Deus usa algum de vocês para a oração chegar na hora. Bênção para a nossa vida. Porque a união ela é maravilhosa. Por isso que o Salmo 133 ele diz que a união aos olhos do Senhor é bela. Ela é terapêutica. Ela é restauradora. Ela é abençoadora. Então é por isso que eu e você temos que nos alegrar em Deus, na palavra de Deus e na comunhão. Esperem, preste atenção a quem está ao seu redor. O culto não termina agora não, irmãos. O culto cristão não pode terminar. A gente tem que sair daí e continuar o culto durante a semana, comunhão durante a semana, orando uns pelos outros durante a semana, até que o Senhor Jesus nos chame. Aí de vez em quando a gente se reúne aqui num culto específico para adorar o Senhor. Mas cultuar a Deus cada momento. Na ceia nos encontramos com o Senhor e também com os nossos irmãos. Na ceia os céus e a terra se tocam. Não pode haver na ceia qualquer discriminação. Nós temos que prestar atenção aos que estão ao nosso redor, porque ganhamos uma família maravilhosa. Eu estou com 46 anos agora. Tenho 21 anos de casados. 21. É isso mesmo. Eu fiz uma conta rápida aqui, eu digo... O ano que vem, eu vou completar 20 anos de ministério aqui nessa igreja. Sabe, irmãos, de verdade, aprendi muito com vocês. Aprendi muito. Com os erros e acertos de cada um. Eu sou uma outra pessoa hoje. Por causa de vocês. Aprendi muito. Com o capricho de alguns. Com o zelo de outros. Com a alegria de outros. O que seria dessa igreja, né? Sem a alegria de alguns? Já imaginou? O que seria desta família sem a firmeza de outros? O que seria dessa igreja sem os nossos irmãos cotonetes?
O irmão Samuel que fala isso. Briga com ele, né? Os nossos irmãos de cabelo... que seria dessa igreja sem os irmãos de cabelo branco? Que seria dessa igreja sem os nossos adolescentes? Que seria dessa igreja sem o testemunho da Júlia? Do que Deus fez na vida dela? Que seria desta igreja? Que seria de nós sem o Max tocando violãozinho aqui na frente? Que seria de nós? Irmãos, eu estava vendo o Vitor tocar o especial aqui. Rapaz, é fantástico. Ele toca violão e mexe no celular ao mesmo tempo. Gente, é fantástico. E ele deu o tempo certinho no violão para eles continuar cantando. Enquanto isso ele mudou. Eu pensei, rapaz, o que seria da gente sem esses irmãos? Aprendi muito com vocês, irmãos. Tenho aprendido muito. Espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa. Mas sabe por que isso acontece? Porque somos uma família. Família aprende com família. Família não joga ninguém fora. Família ama quando está bom, ama quando está ruim. Família ama quando está chorando. Família ama quando está se entristecendo. Família não joga ninguém fora. Família ama. Jesus disse, preste atenção, não deixe ninguém de fora. Nós somos uma família. E esta é a quarta mensagem. E agora eu termino a mensagem antes que vocês orem para Deus me abençoar mais. A ceia não é uma cerimônia morta, ela é viva. E a sua mensagem é, recorde o passado e dê valor ao presente. Você só é o que é porque Cristo morreu na cruz por você. Pense no futuro e prepare-se para Ele, porque Ele é eterno e nós vamos estar eternamente juntos. Examine-se a si mesmo. E estando com a vida em dia, ore para que Deus toque o coração dos outros. Se Deus quiser te usar, diga, Senhor, usa minha vida na vida dos meus irmãos. E finalmente olhe ao redor e veja a família maravilhosa que Deus te deu. Cuide dessa família. Ame esta família. Será que podemos ouvir esta quádrupla mensagem da ceia em nossos corações hoje? A palavra do Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ouvir. Vamos aplicar na nossa vida. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado pela comunhão que temos com os irmãos. Obrigado pela fidelidade do Senhor. Que dia, Senhor, maravilhoso o Senhor nos deu. Obrigado por cada alma que veio. Obrigado por cada um que foi batizado. Obrigado pela ceia. Obrigado pela Tua palavra. É a Tua palavra, ela é viva. Que o Senhor fale conosco com ela. Agora nós vamos para casa, Senhor, e começar mais uma semana. Mas nós vamos começar com alegria, nós vamos começar com entusiasmo, nós vamos começar com esperança, porque pode ser que nesta semana o Senhor venha nos buscar. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Então nos dê um coração empolgado, nos dê alegria em trabalhar para o Senhor, nos dê prazer em ver os nossos irmãos, e que quando nos encontrarmos aí pelas ruas, que nós nos alegremos uns com os outros, porque somos uma família maravilhosa, a família de Deus. Ajude-nos, Senhor, na nossa caminhada, e que o Senhor nos encontre fiéis quando o Senhor nos busca. Em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa terminamos. Vá em paz.